Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Como eu sempre faço, antes de prosseguir aqui com o vídeo, quero falar com você aí que ainda não conhece o meu trabalho. Peço para que você considere assistir esse vídeo. E se gostar, se inscreve aí, deixa um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E bora de histórias sobrenaturais? O que você planta? O sol começava a descer, tingindo de laranja o céu sobre o campo que Pedro tinha cultivado com tanto empenho. A brisa soprava lentamente, movendo os galhos das árvores e as folhas secas. Isidro, o seu primo, observou da cerca com um ar preocupado. Havia algo na forma com que Pedro trabalhava a terra que causava inquietação. Por que você se agarra tanto a esse terreno? Perguntou Isidro, cruzando os braços. Pedro não respondeu imediatamente. Continuou cavando, abrindo sulgos na terra num ritmo constante. Porque é meu, disse finalmente com uma voz grave. Isidro arqueou uma sobrancelha. Sabia que esse terreno não pertencia a Pedro, mas a Otávio, seu primo, que tinha partido para o norte, segundo dizem. Mas algo não bate certo. Este campo era de Otávio, Pedro. Ninguém te deu. O que você está fazendo com ele? Pedro deixou a pá e aproximou-se lentamente de Isidro, sem demonstrar nenhuma emoção. Seu olhar era vazio e fixo. Otávio foi para o norte, respondeu calmamente, sem olhar nos olhos. Por que você se importa tanto com ele? Ele já não está mais aqui. Isidro engoliu saliva. A sensação de que algo não estava bem ia tomando conta dele. E por que ninguém o viu desde então? E por que ninguém sabe mais sobre ele? Pedro não respondeu imediatamente. Deu um passo para trás, deixando a conversa deslizar no ar. Porque Otávio era um tolo, Isidro. Pensei que esse terreno lhe pertencia, mas não era assim. O que nós temos aqui é diferente. Isidro se aproximou mais um passo, notando algo estranho nos olhos de Pedro. Senti que algo obscuro estava acontecendo, mas ele não queria admitir. Pedro, todo mundo fala sobre isso, sabia? Dizem que você foi o último a vê-lo e que antes de ir, Otávio discutiu com você. Isso é verdade? Pedro não respondeu imediatamente. Deu um passo para trás, deixando a conversa deslizar no ar. Não sejas tão ingênuo, disse Pedro. Otávio se foi e tudo isso agora é meu. Então pare de boatos, não virá, nunca voltará. Ele já... E sorriu ironicamente. Isidro olhou para ele. A dúvida o devorava, mas ele não queria acreditar que o primo estava por trás de tudo isso. Não podia ser.
raios o partam! Exclamou Isidro, levantando a voz. Você o matou? Enterraste-o aqui? Você ceifou-lhe a vida? Pedro olhou para ele como uma criança, com um sorriso cruel no rosto, e sem aviso breve, pegou uma katana que descansava perto dele e levantou rapidamente. Isidro até tentou recuar, mas Pedro já estava em cima dele. Achas que me importo com o que dizem? Respondeu Pedro, com um tom sarcástico, enquanto brandia o machete para o primo. A katana cortou o ar e, com um som surdo, atravessou o peito de Isidro. O sangue jorrou, molhando a camisa de Pedro, enquanto Isidro cambaleava, olhando a ferida com incredulidade. Isidro caiu de joelhos, tentando gritar, mas a sua voz estava se afogando na corrente de sangue. Isidro, com os olhos cheios de desespero, olhou para o primo implorando. Pedro, por favor, não, não faça isso comigo. Somos família. Pedro inclinou-se sobre ele, olhando diretamente nos olhos de Isidro, sem uma pitada de compaixão. Família? Riu Pedro, um riso sarcástico. O que você planta, você colhe, Isidro. Você sempre foi um tolo. Esta terra é minha. Tudo o que eu tinha que fazer era tirar os estorvos. Isidro, com as mãos trêmulas, tentou agarrar-se ao primo, mas a vida lhe escapava rapidamente. Seus olhos ficaram nublados e no seu último suspiro murmurou: Não, Pedro, o que você... Colheitas. A voz de Isidro apagou-se e o corpo caiu pesadamente no chão. Pedro, com um olhar, observou seu primo perdendo a vida lentamente diante dele. Não sentiu pena nem remorso. Pegou no machete e deu-lhe um último golpe, garantindo que não havia mais vestígios de vida em Isidro. Depois que Isidro fez a passagem, digamos assim, Pedro não fez nada além de cobrir o corpo com terra, com um sorriso zombador no rosto. O riso, ainda carregado de desprezo, foi ouvido no ar enquanto o fazia, como se a morte do seu primo fosse apenas mais uma tarefa no seu campo. Na manhã seguinte, Pedro terminou de semear o terreno na esperança de que a colheita fosse abundante. O vento soprava forte, arrastando folhas secas e levantando poeira. Enquanto Pedro se afastava, olhando para o horizonte, uma sensação perturbadora percorreu. Era como se algo o tivesse observando. Naquela noite, a terra parecia mover-se sozinha. Os sulgos que Pedro tinha aberto começaram a se mover
a se agitar, como se algo tivesse sido semeado além das sementes. Pedro sentiu uma presença por detrás dele, mas antes que ele pudesse se virar, as sombras tomaram forma. Primeiro apareceu Otávio, com o seu rosto pálido e olhar furioso. Então apareceu Isidro, cujo corpo havia emergido da terra, com o seu rosto marcado pelo desespero do seu último olhar. Ambos olhavam para ele, não com ódio, não, mas com uma expressão indiferente, como se a vida já não estivesse neles, e na realidade não estava, não é? A figura de Otávio estava adiantada. Você nos sameou, Pedro. Agora é a tua vez. Pedro tentou recuar, mas algo invisível o segurou. A terra ao seu redor começou a se mover como um organismo envolvendo. A cada respiração, o chão ficava mais apertado, cobrindo-lhe os pés, as pernas, o tronco. Ele tentou lutar, mas as forças o abandonaram. O batimento cardíaco dele estava desbocando e o ar ficou espesso, como se o próprio chão o estivesse estrangulando. Ele não conseguia respirar. O medo tomou conta de Pedro e os seus pensamentos tornaram-se caóticos. Como isso pode estar acontecendo? Ele tentou gritar, mas a terra encheu sua boca e o seu corpo ficou preso sob seu peso. A dor era insuportável, cada centímetro da sua pele sendo oprimida, esmagada enquanto o solo engolia o seu corpo. Com o passar do tempo, a pressão no peito aumentava. A terra fria e úmida enchia-lhe os pulmões. Não conseguia mexer-se, não podia falar, apenas sentia a vida desaparecendo lentamente. Sempre que tentava respirar, o ar faltava-lhe mais. A dor intensificava-se mais e uma sensação de desespero consumia-o. Sua mente estava enevoada, seu corpo estava afogado na terra que ele próprio tinha cultivado, enquanto a voz de Isidro, ele escutava a mesma nos seus ouvidos. O que você planta, colhe. Antes que ele pudesse pensar em algo mais, logo parou de lutar, entregando-se à escuridão. A terra engoliu a sua vida tão rápido quanto ele semeou o seu destino. De manhã, os vizinhos encontraram o campo vazio. Não havia vestígios de Pedro, apenas os sulgos, agora cheios de um líquido espesso e avermelhado, e um espantalho feito com roupas ensanguentadas e restos de ossos. Ah, e a terra ali
ficou amaldiçoada, por Thaís Smith. Todos os direitos reservados. Eita, aterrorizados! O que falar dessa história, né? O que se planta, colhe. Não adianta querer colher limão se você planta tomate. Não se pode colher abacaxi se você planta abacate ou vice-versa. O que você plantar, você colherá, não é verdade? Já tinha ouvido histórias parecidas? Se sim, deixe aí nos comentários. Melhor ainda, se você tiver um conto, uma história, um relato, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, basta que você envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Eu ficarei lisonjeada e, por que não dizer, honrada em narrar por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Vem para minha alcateia você também, vem. E peço a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar um like, isso ajuda muito o canal. Peço que vocês compartilhem também, vocês que gostam do canal, que gostam da Angel. Bora compartilhar para o canal não ficar estagnado e chegar a mais pessoas. E se você quiser continuar vendo o meu trabalho, vai lá no sininho das notificações, na opção todas. Clica lá e aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, ó, de pronto você vai ser notificado. E o mais importante, voltem. Voltem sempre. E eu estarei aqui esperando vocês com histórias de arrepiar o cabelinho do sovaco. Quero agradecer a todos que de alguma maneira tenham me ajudado e ajudam, né? Desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo fazendo do sonho do canal Angel Black Contos de Terror essa realidade. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até a próxima!